espaço de amadurecimento, basicamente ela de alguma maneira pôde avançar para poder de alguma forma sofrer essa violência sim, mas poder ter o direito de ir numa delegacia de mulheres e denunciar. É claro que para uma mulher, por exemplo, de classes populares que não tem acesso à escolaridade formal, de uma sala de aula, vai ser difícil ela manter isso porque ela precisa do sustentáculo do marido para poder se manter. Mas uma mulher que já é emancipada, que já tem uma faculdade, que já pertence a uma classe média, tem condição de denunciar essa violência numa delegacia de mulheres e podendo recomeçar a sua vida, não dependendo exclusivamente do homem para isso. E hoje existem muitas formas de uma mulher que tem acesso à escolaridade poder de alguma forma ter também essa defesa dos seus direitos para não ser violentada nem do ponto de vista físico e nem do ponto de vista psicológico no sentido de chantagem emocional para ter que fazer uma coisa que ela não queira fazer na sua intimidade. Antigamente, muito antigamente, as mulheres eram endeusadas pelos homens. As mulheres na antiguidade, principalmente no começo, na transição segundo a autora Rosalind Miles coloca, da transição do período neolítico para o período da Idade Antiga Primeira, né, primívora, praticamente essas mulheres eram endeusadas porque não se tinha o conhecimento, segundo Rosalind Miles, antropóloga e historiadora inglesa contemporânea, que não se tinha conhecimento que elas de alguma maneira poderiam, como se diz, ter digamos, gerar a criança sem a participação masculina. Ou seja, o homem varão não tinha esse conhecimento que a sua semente sagrada, o seu sêmen, né, o seu esperma, era fundamental para haver a nova vida. À medida que ele não tinha conhecimento disso, praticamente ele acabava vendo, depois de 9 meses, aquela mulher dando à luz e vendo como se aquela luz fosse do nada, era como se ela fosse uma deusa nesse sentido. A partir do momento que ele não tinha conhecimento do que era ser pai, porque não sabia seu papel na reprodução sexual, praticamente ele colocou a mulher na posição de deusa. Isso no período da transição da vida nômade para a vida agropastoril, no início da Idade Antiga. Quando começa a se colocar lá pelo período de 4000 a.C., onde vai se firmar a vida agropastoril e já iniciar as primeiras tradições de origem monoteísta, o que vai ocorrer? Nesse momento específico, em 4000 a.C. aproximadamente, segundo Rosalind Miles, o homem vai descobrir através da domesticação dos animais domésticos, a domesticação, e através da agricultura, que praticamente a importância do sêmen, a importância, digamos, da semente masculina na reprodução. Como é que ele consegue observar isso? Ele observa isso, basicamente, a partir do momento que ele vê os animais tendo relações sexuais e depois de um período daquele coito que há na relação sexual animal, há um novo ser. Então ele associa o papel, digamos, do macho da espécie com a fêmea. Esse tipo de associação fez com que a mulher pudesse perder um pouco o seu foco de endeusamento e o homem começou a se endeusar, se colocando que agora ele também era o Deus, agora ele também era divino e agora ele também tinha poderes, porque precisava da semente dele para poder ver a reprodução sexual. Por isso que as mulheres, de alguma maneira, eram endeusadas. À medida que o varão da espécie conseguiu descobrir que participava da reprodução sexual, esse endeusamento foi gradativamente diminuindo. E essa diminuição chegou ao auge na Idade Média, com o catolicismo romano na Europa Ocidental, no momento que colocou a mulher, digamos, como pecadora, como responsável por todos os males da humanidade. Aí nós temos aquele famoso mito do pecado original. O que seria esse mito do pecado original? É aquilo que a gente aprende geralmente em escola dominical, o catecismo, que a Eva, ela foi responsável pela queda do paraíso. Ela foi tentada pela serpente, recebeu por parte nesse mito a serpente, comeu desse fruto proibido, passou para o Adão e experimentaram juntos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como isso era proibido, eles foram expulsos dos paraísos e tiveram que viver pelo próprio suor. Esse tipo de mito, que no ponto de vista sociológico ele não é considerado dogma, mas um mito, porque a gente não tem como provar se realmente existiu, isso condicionou ideologicamente na Idade Média que as mulheres fossem reprimidas e que as mulheres, de alguma maneira, tivessem só 2 papéis fundamentais na sociedade. Quais 2 papéis? O primeiro, se redimir do pecado original pelo casamento, que daí elas se redimiriam sendo mães, e a outra forma de remissão através da vida religiosa sendo freiras.
Então, praticamente, enquanto ainda não havia ainda a separação de Estado e Igreja e as reformas protestantes, que ajudaram nessa separação na Europa, que a Igreja Católica ainda estava unida à vida política dentro dos países que compunham a antiga Europa Ocidental, basicamente, a mulher estava subordinada a essa estrutura. Ela não tinha como, de alguma forma, ter as chances a modificar os seus direitos, ou modificar. A ideologia religiosa embutia uma ideologia jurídica e leis que, de alguma forma, reprimiam esse corpo feminino e reprimiam os direitos da mulher. Tudo marcado aí, na caixinha. Não escolheu você, cuidado com os degraus. Você não meu, me dê mais uma chance de chegar. Nossa, eu te chubasco Eu não sou um objeto, eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos. Tá estressado, né? Vem cá, vem. Contra o vento e a brisa esfria o meu coração. Me devolva a alegria. Me mostre o caminho. Creio que o homem, no caso, que tem uma atitude, no caso, heterossexual, ele tem uma grande dificuldade realmente de interagir dentro do universo feminino. Porque é o fato de você, por exemplo, como algumas autoras dos anos 70 procuraram um homem sensível, e agora estão se falando em metron man ou metro homem, praticamente é uma, digamos, uma figura de linguagem para dizer que o homem precisa aprender a negociar. Em vez de você colocar o termo, como nos anos 70 se colocava homem sensível para tentar um homem heterossexual um pouco mais sensível, hoje o chamado metro-homem ou metro-man, para tentar uma outra forma de homem sensível, vamos tentar chegar numa outra palavra que eu acho mais adequada, em vez de metro-man, metro-homem ou homem sensível. Qual seria essa palavra? Basicamente, o homem que sabe a arte de negociar. Ou seja, como nós não estamos vivendo num país islâmico, como acontece com o Irã, com o Iraque, onde Estado e Igreja estão juntos e as mulheres ainda são reprimidas, nós estamos vendo no Ocidente que a legislação permite isso, nós temos que aprender a negociar se nós queremos, por exemplo, como homens heterossexuais, casarmos ou nos unirmos ou namorarmos com uma mulher emancipada. À medida que nós optamos ou namorar, se relacionar com uma mulher que tem uma faculdade, no mínimo, uma mulher que tem um entendimento e uma profissão, nós nos colocamos no dever de aprender a negociar. Aprender a negociar com essa mulher, aprender a negociar e de alguma forma crescer com isso, porque essa negociação significa o que na prática? Significa que a gente precisa, por exemplo, aprender a arte do diálogo para a divisão das tarefas domésticas, ou no gerenciamento dessas tarefas, se tiver empregado doméstico ou diarista, se não tiver, os dois teriam que dividir nesse sentido, na educação dos filhos, no acompanhamento da escola dos filhos nesse ponto, na reunião dos professores, na questão do compartilhamento das fantasias sexuais do casal, o que poderia fazer para o casal se renovar e não ficar entrando numa rotina sexual, na questão do planejamento de férias, em todas as regras que de alguma forma hoje um casal, por exemplo, heterossexual poderia fazer. Então essa arte de negociar, ela é fundamental, é a melhor maneira que se pode ter, na minha opinião, dentro dos meus estudos e da minha vivência, para você de alguma forma tentar se aproximar do universo feminino, mantendo o universo masculino heterossexual adequado, ou pelo menos adequado, porque a mulher, na verdade, não quer um homem totalmente sensível, a mulher não quer um homem totalmente metroman, porque se fosse por isso, um homossexual poderia preencher esse papel, mas não é isso que a mulher procura. Uma mulher heterossexual procura um outro homem heterossexual que tenha uma arte de negociar suficiente para poder chegar junto com ela, para eles construírem um projeto de vida em comum, rumo a um futuro melhor, a partir de um presente mais adequado, um momento presente mais adequado.